Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e seja bem-vindo a mais um episódio da Escola de Bladers, que é uma série aqui no canal onde eu explico sobre alguns conceitos ou até mesmo conto algumas coisas, debato sobre algumas coisas que envolvem o competitivo de Beyblade, ou seja, a parte do jogo mais voltada em campeonatos, na estratégia, combinações, entre outras coisas. Esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente do que costuma ser o padrão aqui da escola, porque eu estava pensando bastante nisso esses dias e achei que seria relevante trazer um vídeo para o canal contando e explicando mais ou menos como é o competitivo aqui no Brasil. Porque muita gente pergunta, Pedro, como eu entro pro competitivo? Pedro, como eu começo no competitivo? Ou, Pedro, competitivo não existe, você tem que parar com o seu canal agora mesmo. É interessante fazer um vídeo falando disso. Por que esse vídeo está falando sobre o Brasil especificamente, inclusive? Porque eu falo muito de competitivo aqui do canal, me baseando nos campeonatos do Japão e do Canadá. Porque cada país tem um competitivo próprio. Se você for ver lá no Japão, eles utilizam muito os drivers elétricos. Já no Canadá, o meta é mais baseado em defesa e resistência com alguns combos pesados de ataque. Então, dependendo do país onde você está, claro, os bays que estão disponíveis são diferentes e, logo, portanto, os campeonatos também serão diferentes. Isso é mais evidente ainda aqui no Brasil, já que nos bays da Hasbro nós estamos cerca de 6 meses a 1 ano atrasados em relação ao resto do mundo e nem todo mundo tem acesso aos bays Takara. E os bays Takara que nós temos acesso costumam ser os boosters e starters. Sets já são um pouco mais raros e prêmios de Random Booster então você muito dificilmente vai encontrar. Nem falo então de edições limitadas ou especiais. Por isso, surgiu um cenário muito exclusivo, muito próprio de Beyblade aqui no país. E eu tive a oportunidade de passar durante 3 anos seguidos, 2018, 2019, começo de 2020, eu estive presente em campeonatos aqui no Brasil. Então, eu vim explicar mais ou menos como é a situação do competitivo, como o meta foi evoluindo ao longo dos anos e que tipo de Beyblade é mais popular. Assim, eu acho que é interessante você assistir esse vídeo para poder formular uma estratégia. Então, quando você for montar o seu combo para poder se preparar para um campeonato, você vai se basear nos combos que são populares para poder saber mais ou menos o que você tem mais chance de enfrentar. Sem mais enrolação, então, vamos começar o vídeo. Então, estamos aqui, eu tenho 5 Beyblades na minha frente, porque para mim esses 5 Beys representam mais ou menos os 5 arquétipos de Beyblade de combo que você vai encontrar em campeonatos aqui no Brasil. Mas primeiro vamos a uma breve história. Os campeonatos no Brasil sempre tiveram algo interessante, porque, como vocês sabem, o competitivo e os próprios combos não são muito disseminados aqui no país. Claro, nós temos canais que fazem combinações, nós temos alguns canais que falam sobre combos competitivos, mas certamente eles não são os maiores nem mais populares. Mas não é nem falando disso, mas é porque o público geral, a galera de Beyblade no geral, pelo menos da minha experiência, parece não ter tanto interesse assim em focar em combinações competitivas, mas sim ou em inventar combos com peças que eles acham interessantes ou diretamente utilizar a Beyblade estoque que eles gostam. E o primeiro tipo desse Beyblade que a gente encontra é o que eu chamo de efeito Geist-Fafnir. Porque em muitos campeonatos você muitas vezes vai encontrar o Geist-Fafnir no seu combo estoque, geralmente com o Proof cinza que vem no Heaven Pegasus, já que o Proof verde vem de um set que é bem caro, então geralmente o pessoal compra o Geist-Fafnir normal e aí um Heaven Pegasus para completar o combo dele. Porque esse pessoal é o pessoal que sabe a diferença entre Hasbro e Takara, mas que gosta do anime, especificamente que gosta do Free. Ou não apenas do Free, mas vamos utilizar isso de exemplo. Porque tem uma galera que gosta muito do anime, e por gostar do anime quer utilizar os Beyblades dos personagens do anime, especialmente seus personagens favoritos. E já que o Free passou muito tempo sendo campeão mundial e mesmo quando deixou de ser era um personagem muito forte, ele ganhou uma legião de fãs relativamente grande. E por isso, Fafnir são Beys muito populares. Tanto o Drain quanto o Geist. O Wizard deixou de ser do Free e curiosamente ele é o Fafnir menos popular.
mesmo sendo objetivamente o mais competitivo desses 3 primeiros, o que é algo bem interessante a se notar. Então, se prepare para enfrentar combos competitivos dos personagens mais fortes do anime: Free, Louis, Valt e Shu. O segundo arquétipo que nós temos são os base stock da Hasbro. Porque, como eu disse, os base Takara são difíceis de se comprar aqui no Brasil. Ou você tem que comprar importado, ou você tem que comprar de alguma loja especializada, como a Beyblader. Acontece que muitos pais não gostam de fazer compras pela internet para os seus filhos, e esses ficam limitados a comprar Beyblades em lojas de brinquedo. Por isso, muitos bays da Hasbro, já no seu combo stock, são comuns de se encontrar em campeonato. Especificamente, e não sei exatamente os motivos disso, dá pra gente falar um pouco sobre o Hazard Kirby's, esse aqui é o da Takara, mas ele serve pra ilustrar, né? E o Archer Hercules. Porque esses são bays que já no seu combo stock tem uma certa competitividade. Dos bays da Hasbro, eles são os mais fortes. Isso se deve ao Atomic no Hazard Kirby's e ao Eternal no Archer Hercules, além desses bays terem travas relativamente fortes. Por isso, esses 2 bays são bays muito populares. Mas não apenas isso, você encontra outros Slingshot também. Às vezes um Typhoon, um Z Achilles, um Hell Salamander, né, o caso do Hit Salamander, mas não são os bays mais comuns. Geralmente, de bays da Hasbro, você vai estar encontrando o Hazard Kirby's e o Archer Hercules. Então, fique de olho nesses 2 estoques quando for montar o seu combo. O terceiro arquétipo que eu coloco aqui são aqueles que entendem um pouco mais de competitivo do que os outros, mas não necessariamente se interessam por combos. Esse aqui é o arquétipo de estoques competitivos. É a galera que compra os Beyblades estoque mais fortes que tem, não necessariamente baseados no anime, mas sim baseados em quais bays, nas suas peças originais de fábrica, ganham mais batalhas. É muito comum você ver Revive Phoenix, Dead Phoenix, Judgment Joker, Svylonginus e outros bays que, no seu combo padrão, já são muito poderosos. Por isso, eles costumam ser os preferidos do pessoal que não tem tanto interesse em montar combinações, mas que ainda quer ter bays fortes. Então fique de olho nesse tipo de bay também quando for montar a sua estratégia. Esses 3 primeiros tipos são os tipos que nós tivemos aqui no Brasil durante o ano de 2018, no geral, e ali do começo de 2019. Claro, existiam pessoas já montando combos, já focando em competitivo, mas na época isso aqui eram as coisas mais comuns e até hoje é uma representatividade muito grande de pessoas que vão em campeonatos. Então, nós vamos para a parte de combinações. Eu gosto de separar o pessoal que monta combos em 2 tipos. O primeiro tipo que eu coloco são os inscritos, ou seja, aquela galera que gosta de combos e que é inscrita em canais que falam sobre combos, e por isso não montam seus próprios combos, mas utilizam combos que elas viram nesses canais. Um caso muito famoso disso é o combo do julgamento garantido que o Cyprus montou uma vez, que é um Judgment Valkyrie com Blitz. Muita gente utiliza exatamente aquele combo, já que gosta muito do canal do Cyprus e tem esses bays. Muitas vezes eles até compraram baseados no vídeo. Então, muita gente acaba montando combos nem tão originais ou nem tão competitivos, dependendo, claro, do vídeo que eles viram, baseados em algum vídeo popular. Outro exemplo disso é o spam gigantesco que nós tivemos de Hell Salamander Double O Eternal, a versão da Takara Tomy, em campeonatos no ano de 2019. Porque esse era um combo relativamente barato, você precisava de apenas 2 boosters para poder montar a base dele, que é o Hell Salamander Eternal, e é um combo muito forte, porque ele é difícil de eclodir, gira por bastante tempo, tem uma boa resistência e equaliza bem com os oponentes de giro à direita. Porém, ele não é o combo mais original do mundo. Uma pessoa utilizou e aí depois, gradativamente, cada vez mais pessoas foram aparecendo utilizando esses combos. E é por isso que eu coloquei especificamente a base Judgment aqui, porque não é que a base Judgment seja ruim, não, ela é excelente. Mas o que acontece é que essa base sofre o efeito inscrito. O pessoal assiste vídeos de Beyblade no YouTube e acaba utilizando os combos que elas veem nesses vídeos.
não necessariamente montando os próprios combos. E por fim, temos o último arquétipo, que é o que, felizmente para mim, é o estágio onde a grande maioria dos competidores está hoje, no ano de 2020, que é o estado competitivo. Esse arquétipo é o do pessoal que gosta de testar combinações, que gosta de acompanhar campeonatos, de assistir vídeos sobre o assunto e compra Beyblades baseados nas suas peças, nas suas performances. Não apenas isso, mas eles também montam combos baseados na teoria e na prática, e aí fazem diversos testes até encontrar um combo que seja do agrado dessa pessoa. Então, esse tipo de combo é o que começa a surgir. Daí que nós temos os Spriggan Requiem com Eternal, temos vários combos de Judgment com Orbit Metal e Octa, temos combos de Master, temos combos de Imperial, de Slash, de Lord e diversos outros bays, que nem sempre tem um valor competitivo, mas a pessoa monta um combo baseado nos conhecimentos dela e nos bays que ela tem disponível. E você pode perceber que é um longo caminho desde comprar um Beyblade e já tirar ele direto da caixa e utilizar em campeonatos, passar pelos combos populares que você pega de alguém para se inspirar e aí começar a montar seus próprios combos. Essa é a progressão que nós temos no competitivo de cada país. E hoje, felizmente, o Brasil está chegando nessa etapa. Infelizmente, quando o Sparking começou a se popularizar, nós entramos num período onde todos tiveram que ficar em casa e nós não temos mais campeonatos e, infelizmente, não temos mais como nos reunir, não temos como fazer beycontos, entre outras coisas. Então, o meta de Sparking permanece uma incógnita. Nós não sabemos que tipo de Beyblade vamos encontrar nos próximos campeonatos. E, honestamente, isso é muito bacana. Você nunca sabe o que vai ver, então é melhor se preparar para tudo. Estude muito bem os combos, os bays lançados, quais são os bays mais populares, e aí monte uma estratégia que vai poder garantir a você a vitória. Gente, esse aqui foi um vídeo meio rápido, foi meio curto, algo que não é tão comum aqui na escola de Bladers, mas é um assunto que eu achei bacana, que seria legal de trazer. Então, tá aí. Espero que você tenha gostado. Em qual desses 5 tipos de arquétipo você acha que se encontra hoje? Qual deles você acha que é o mais forte? Em qual deles você gostaria de se encontrar quando os campeonatos voltarem? Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima. Até mais!